Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de ciências da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal, e junto aqui com Vitória, vamos falar hoje a respeito de um tema que nos diz respeito desde o momento em que viemos para esse mundo, que é a respeito do nosso corpo. Falar a respeito do nosso corpo é falar que ele é muito inteligente. Quem tem essa conexão maior com seu próprio corpo consegue perceber, por exemplo, o que é que está faltando de se alimentar para ter uma saúde melhor. Percebe quando a sua energia não está tão boa, quando está precisando de algo para lhe animar mais. E não fica tomando remédio à toa. Diz, não, eu estou cansado, então eu preciso descansar. Não preciso me encher de remédios para me estimular. E percebe os ciclos que o nosso próprio corpo tem. Então, hoje, sob esse olhar das ciências, vamos falar um pouco de como é o nosso corpo. Claro que falar assim do corpo, a gente pode falar numa questão assim muito ampla. O corpo, ele é um objeto de estudo das ciências há muito tempo. Inclusive, houveram épocas históricas, viu, minha gente? Vocês vão estudar mais à frente, em que as pessoas, quando estudavam doenças, não podiam estudar o corpo humano. Tinha que fazer essa análise às escondidas, porque a Igreja Católica, que era a religião oficial, proibia que os médicos, os cientistas, dissecassem cadáveres, por exemplo. Para vocês verem o quanto que a ciência ela foi avançando com base em pesquisa, em base em experimentação e com essa base de observar o próprio corpo. Então, coisas que hoje em dia a gente acha comum, que a gente acha natural, que a gente já nasceu no mundo em que tem vacinação, em que tem antibiótico. Há séculos atrás, há décadas, como no caso do antibiótico, isso não existia. Então, as pessoas morriam de doenças que hoje em dia são doenças simples. E só pôde-se ter pesquisa, só pôde-se ter procurar as causas dessas doenças através dessas experimentações científicas. E elas começaram observando justamente o corpo humano. Então vamos hoje falar um pouquinho mais de como é o nosso corpo, tá? Pronto, começamos a nossa aula com a reflexão dessa frase aqui, tá? E ela diz o seguinte: no corpo estão inscritas todas as regras, todas as normas e todos os valores de uma sociedade específica, por ele ser o meio de contato primário do indivíduo com o ambiente que o cerca. Então, essa frase é do filósofo Daolio, né? E vem dizendo justamente essa questão política que o corpo tem. Vamos pensar juntos e juntas. A gente se veste hoje da mesma forma como se vestia há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 10 anos atrás, recente, mais recente. Não, pode ter até algumas semelhanças com há 10 anos atrás. Mas até a forma de se vestir, ela muda. Por quê? Porque é o que uma dada sociedade diz que a gente pode mostrar no corpo ou que a gente pode esconder no corpo. Isso é muito cultural. A gente que aqui vive nas cidades se veste de um jeito. Pessoas que vivem em locais mais frios, por exemplo, se vestem de outro jeito. Pessoas que têm esse contato com a natureza, as tribos indígenas, algumas tribos também ainda nômades que tem no mundo, né? No deserto, em desertos, por exemplo, como os babuínos, as pessoas se vestem de outro jeito, tem uma outra ideia do corpo. Então, essa ideia de corpo tem a ver não apenas com a questão da ciência, da biologia, mas também tem a ver com a cultura. Vamos lembrar disso hoje? Então, como vocês sabem, toda aula de ciências eu começo trazendo um resumo da aula passada. Se você perdeu essa aula ou quiser aprofundar no tema, você pode entrar aqui no nosso canal do YouTube, tá? Do Educa Recife. Aí escreve EJA, tá? Educação de Jovens e Adultos, Ciências. E aí vão aparecer todas as aulas que foram feitas ao longo desse ano e do ano passado também. Não apenas as minhas, mas também das professoras Carolina e Cláudia, que são as professoras de ciências da segunda fase. Então, teve qualquer dúvida, gente, pode tirar, óbvio, que seu professor ou professora, mas também vocês podem voltar e ver as nossas aulas. Então, a nossa aula da semana passada, a gente tratou a respeito dos sistemas do corpo humano. Veja. E aí, desses sistemas que tem no nosso corpo, nós vimos que eles têm funções distintas, ou seja, são funções diferentes. Mas a saúde humana depende do bom funcionamento de todos. A saúde mental, ela está ligada aos momentos de lazer, descanso, boas relações, seguridade social.
E as células formam os órgãos que fazem parte dos sistemas. Então, gente, falar a respeito dos sistemas do corpo humano, é dizer que a gente tem vários, né? Temos o sistema esquelético, temos o sistema circulatório, reprodutor, temos vários sistemas. E aí a gente, para poder dizer que a gente tem saúde, não adianta dizer que a gente tem saúde em apenas um sistema, né? O nosso corpo para ter saúde, a saúde dele é integral. Então você não pode, por exemplo, tomar muita água porque faz bem para os seus rins, mas come comida muito salgada. E aí vai fazer mal para o seu sistema circulatório. Vai ter um problema de pressão alta. Então, a gente cuida da saúde também é cuidar da saúde como um todo. Então, na aula passada, a gente já começou a falar quais são os sistemas que tem no corpo humano. Hoje, a gente vai avançar falando a respeito mais do nosso corpo, tá? Então, vejam só. Eu trouxe aí para vocês essa imagem, né, que é uma representação de como é o nosso cérebro por dentro, certo? E aí estão alguns exemplos de quais são os sistemas do corpo humano. Temos o sistema respiratório, circulatório, muscular, nervoso, digestório, sensorial, endócrino, excretor, urinário, esquelético, reprodutor, imunológico, tegumentar. Vejam só, em um corpo apenas, quantos sistemas tem. E cada sistema desse é formado por vários órgãos. Esse assunto vocês vão ver melhor nas séries seguintes. A nossa aula, o objetivo dela é ser uma preparação. Vocês já começarem o assunto para quando avançarem nas séries seguintes, não chegar nela sem saber do que se trata, tá, gente? Então, a gente falar a respeito dos sistemas do corpo humano é falar que o nosso corpo ele tem um funcionamento e tem um funcionamento inteligente, mas que cabe a nós também cuidar dele muito bem, tá? Então, lembrando desses sistemas, estão aí, tá aí essas imagens que representam, né? Então, falar a respeito do corpo humano é falar que ele é dividido em algumas partes, com a cabeça, o tronco e os membros, que são braços, pernas, mãos e pés. E vejam aí alguns órgãos do nosso corpo, né? Está aí representado o cérebro, o coração, o estômago, os rins, a bexiga, a tireoide, que fica aqui na garganta, né? Os pulmões, o fígado, os intestinos. Então, essa é uma questão assim biológica. É uma questão assim de que os seres humanos tem essas partes do seu corpo. Tem cabeça, tem o tronco e tem os membros. De repente, a pessoa pode até sofrer um acidente e perder algum membro, né? Perder um braço, perder uma perna, perder uma mão. Mas, em geral, a gente nasce com todas essas partes do nosso corpo, tá? Pois bem, mas hoje a gente vai pensar no corpo em perspectivas além. A gente já falou nessa questão biológica, como eu disse na nossa aula passada. A gente trouxe esse corpo com alguns sistemas. Quais são os órgãos que formam esses sistemas? Qual é o objetivo que esses sistemas têm? Porque a gente falar, por exemplo, num sistema como o respiratório. Qual é a função dele? Respirar bem. Vai produzir, né, toda essa circulação do oxigênio em nosso corpo. A gente vai tirar do meio ambiente o oxigênio e vai mandar para fora, vai expirar o gás carbônico. Então, estou dando um exemplo de um sistema. Mas hoje a gente vai pensar no corpo humano como algo assim muito além. Como começou a nossa aula falando a frase do filósofo Daolio, ele dizendo que no corpo está toda a cultura, no corpo está toda a sociedade. Porque cada sociedade vai poder dizer, cada época também vai poder dizer o que um corpo faz, como um corpo pode se comportar ou como não pode. Isso tem a ver com os costumes também. Um clássico exemplo. Tanto eu aqui quanto Vitória, nós temos tatuagens pelo corpo, né? A gente não pensaria em uma pessoa, em uma mulher ter tatuagem há alguns anos atrás. Para algumas pessoas isso ainda é algo que assusta, né? Ver pessoas tatuadas. Mas a nossa sociedade é aceitável mulheres, pessoas jovens, pessoas mais velhas, tatuadas. Homens tatuados. Então, isso tem a ver também com essa representação do corpo. Então, vamos pensar no corpo como uma questão histórica, como uma questão biológica, como uma questão das artes. Vamos refletir um pouco a respeito dele. Vejam aqui essas imagens. Vejam só. Na primeira, a gente está vendo uma das estátuas mais famosas do mundo, de um escultor muito famoso chamado Michelangelo. E ele fez um personagem bíblico chamado Davi. Vejam, Michelangelo viveu numa época, no século XV, em que os escultores faziam muitos corpos nus no mármore.
existem várias estátuas, né? Não só em museus, como em vários países do mundo. Mas, anos antes, era inaceitável se ter uma representação de um corpo nu. E Michelangelo fez, como tantas outras pessoas também fizeram, representando arte. Vejam esse quadro, é um dos quadros mais famosos do mundo, né? De um filósofo, pintor, inventor, Leonardo da Vinci. Creio que vocês já devem ter visto esse quadro em algum local, é da Mona Lisa. O nome dele é Mona Lisa. Vejam, essa mulher, ela existiu e ela foi pintada por ele. E esse quadro, ele é um dos mais famosos do mundo. E era uma representação da época de como era a beleza feminina. Vejam que essa mulher é uma mulher branca, porque esse é o padrão da sociedade do país da época, da Itália. Essa mulher branca, ela está olhando, ela não está sorrindo, porque não se tinha o hábito de sorrir para fotografias, para quadros nessa época. Vejam que ela é um pouco mais cheinha. Por que ela é um pouco mais cheinha? Porque naquela época muitas pessoas morriam de uma doença chamada tuberculose. Então, as representações de obras de arte sempre mostravam, tanto homens quanto mulheres, mais cheinhos. Porque quem tivesse um pouco mais gordinho, demonstrava o quê? Que a pessoa, além de não estar doente de tuberculose, a pessoa tinha acesso a uma boa alimentação. Então, estão vendo que até a forma de representação do corpo vai mudando conforme a época? Na nossa sociedade atual, é muito forte um culto às pessoas terem corpos cada vez mais magros, ou cada vez mais feitos em academia, ou através de cirurgias plásticas. E muitas vezes isso é bem cruel, né? Então, essa é o que a gente já está debatendo, não apenas a questão política, a questão biológica, de saúde do corpo, mas essa questão política, de falar que o corpo, ele tem a sua importância. Vejam aí outras representações. Falar dessas representações é falar do corpo humano enquanto uma construção histórica. Vejam essa estátua que está à minha esquerda, para vocês deve estar à direita. É uma das estátuas mais antigas que existem. Ela tem mais de 10 mil anos. Ela é a Vênus de Willendorf. Ela é do período paleolítico, gente. Vejam como é que era a representação de beleza feminina nessa época. Porque se tinha justamente um culto, veja que as mulheres, essa estátua está mostrando uma mulher mais gordinha, de seios fartos, de coxas grossas, porque é uma representação da beleza, da fertilidade. Eram mulheres que conseguiam parir. Em uma época em que muita gente morria em pouco tempo. Já séculos depois, vejam a famosa Vênus de Milo. Ela é possivelmente do século II a.C., essa estátua. As duas são Vênus. Vênus é a representação da deusa do amor. Mas vejam como o corpo mudou à medida que os anos foram passando. Enquanto que uma sociedade cultuava essa mulher mais cheinha, uma mulher que pudesse engravidar, que pudesse parir, a sociedade de séculos depois, essa mulher já parece ter um corpo como que de atleta, tá vendo? E as duas representam essa deusa da beleza, que é a Vênus, tá? Vejam outras representações. Já trouxe para vocês a Mona Lisa. Esse aqui é um outro quadro famosíssimo, O Nascimento da Vênus, do pintor Botticelli. É do ano de 1453. Vejam um outro tipo de corpo que tem. Então, toda essa análise que a gente está fazendo é pensar aqui nesse conceito de beleza. Qual é o conceito de beleza que temos hoje? Muitas vezes se pensa em conceito de beleza desses modelos que estão desfilando, mas cada vez mais tem uma questão política de dizer que corpo bonito é o que tem uma pessoa feliz nele. E esse corpo, inclusive, pode ser um corpo de uma pessoa que já enfrentou uma doença grave e ficou algumas sequelas, uma pessoa com deficiência. Porque todo corpo, ele tem a sua inteligência. Todo corpo, ele tem o seu valor. Então, está mais do que na hora da gente mudar esses conceitos de beleza e começar a cuidar dos corpos, cuidar da sociedade, para ter cada vez mais pessoas felizes, cada vez mais pessoas saudáveis, que todas as pessoas tenham acesso a tratamento de saúde, a boa alimentação. Isso é a gente pensar em cuidado de fato com o corpo humano. A sugestão de atividade que vocês podem fazer com seu professor ou professora, na sua sala de aula, é o seguinte: faça um autorretrato, ou seja, você vai se desenhar a você mesmo, tá? Seguido de uma roda de diálogo sobre essa discussão de hoje com sua turma e professor ou professora.
dessa discussão que a gente teve, né? De o que é um conceito de beleza, o que é um corpo saudável, o que é um corpo bonito. Você vai se autodesenhar do seu jeito, tá? Ninguém é artista como o que a gente viu aqui representado nos quadros, não. E aí você fala das suas características. Porque a gente é muito educado a não gostar do nosso corpo. Mas é uma questão, como eu já falei, política mesmo. Da gente saber apreciar a beleza que cada um de nós tem e cuidar do corpo da gente do jeito que ele é. Um abraço, gente. Até a próxima aula.